Axé pra todo mundo, vamos lá começar de novo, que a gente tava filmando já, mas eu pensei que tava filmando, não tava filmando, você falou meia hora aqui, cara do céu. E agora que a gente vai ver que o bagulho tá filmando. Aliás, não tava filmando. É nesse lado aqui, Paca, tu tem que olhar, tá bom? É o seguinte, essa aqui é a irmã do Kojak, que é a irmã mais nova. Eu já expliquei esse agora, mas não tava filmando, cara. Acontece. Como que é teu nome? Explica pra galera aí. Meu apelido é Paca, que ele me apelidou, e meu nome é Sayako, em português é Cristiane. Então chamem do jeito que vocês quiserem. E vamos lá então, vamos parar de enrolação, porque já tem meia hora que eu tô falando aqui desse negócio e não tava gravando. Putz grilo. Mas tudo bem. Olha, esse vídeo é especial para nossa querida Rose Ruas. A Rose Ruas, ela mora lá no Minas Gerais, Paca. Pensa numa mulher que deve fazer um pão de queijo bom. E ela é cozinheira de mão cheia, Paca. Ela faz uma receita violenta. E eu até peguei uma receita que é a única que eu consegui fazer, porque né, são fáceis demais, mas eu não consigo. Então eu peguei uma receita dela de bolo de milho. Nem lembro, acho que era de milho, cara. Eu peguei e eu fiz, cara. Saiu uma delícia. E eu só fiz umas cagadas na receita dela, mas tudo bem. Mas ficou bom e eu agradeço a Rose Ruas. Mandar um abraço aí, um beijo pra Rose Ruas. Aproveita aí o espaço todo seu. Finge que você tá na Globo, vai lá. Um abraço, Rose Ruas, um beijo. Depois eu dou uma passada lá no teu canal. Ela tem canal, né? Tem, ela parou agora de postar receita, mas lá nos vídeos lá tá cheio, lá no canal dela tá lotado. Se tu ver lá, vixe Maria. E é o seguinte, então Rose Rua, esse vídeo é especial aí, a sua pessoa. Então é o seguinte, eu tinha falado pra Rose, pra galera do meu 50 Fatos sobre mim aí, que a minha irmã mais nova já tinha visto visagem que eu nunca tinha visto, que eu falei, né? Aí a Rose Ruas falou assim, nossa, então fala pra ela contar pra nós. Aí eu vim perguntar agora, eu tô no barraco dela agora, eu vim perguntar pra ela. E ela disse que não era ela que tinha visto. Não, eu não vi esse, mas eu já vi outros. Então você vai contar outros. Aí, é o seguinte, quando eu morava junto com ela, lá no meu barraco, aí tem uma montanha lá perto, da onde eu filmei esses tempos com o Da Vinci, onde a gente morava, né? Tem uma montanha lá perto que aparece visagem lá. E nessa época era um bafafá pra cá, que eu vi, que não vi, aí eu pensei que a Paca tinha visto. E não era ela, foi a minha irmã mais nova, mas tudo bem. A outra irmã. Mas aí... O que foi que tu viu? Vamos começar antes da montanha. O que foi que tu viu lá no nosso barraco? Porque a Rose, ela gosta dessas histórias. Ela conta, ela sabe, ela tem muitas histórias para contar desse negócio de fantasma, não sei do quê. E o que tu viu lá no nosso barraco? Conta pra nós aí, vai. Bem, eu acho que tu não lembra agora, mas tu já passou por uma situação que tu tava dormindo no quarto lá, que tinha aquele quartinho, e tu falou que escutou de madrugada uma vez falar assim, acende a luz. E tu, no teu inconsciente, tu pegou o controle e acendeu a luz. Quando tu acordou de manhã, a luz estava acesa. E tu falou que mandaram acender a luz de madrugada pra ti. Tu não lembra disso? Tu não lembra? Foi justo naquela noite que a Landa falou que ela viu um monte de gente dentro do quarto, mas não era gente. A Landa, que ela tá falando, é a irmã dela. É a outra. A outra. E ele tava dormindo no quarto ao lado. Quando eu acordei, que eu fui no quarto dele, eu falei, dormiu com a luz acesa? Ele falou, não. Eu escutei falarem, acende a luz. E ele pegou aí o controle e acendeu a luz. Ele não lembra disso. Tu não lembra? Tu falou pra gente quando tu acordou de manhã. Falaram no meu ouvido, acende a luz. Mas fantasma não enxerga no escuro, é porque tu ia mandar acender Mas a ele luz. acendeu a luz de madrugada. E fora que aquela casa tem muitas histórias de fantasma também. Aquela casa que ela fala onde pegou fogo. Foi. Lá onde eu mostrei, que já pegou fogo, já mostrei lá pra vocês, lá onde eu morava lá. Uma vez a minha cunhada estava voltando do trabalho de manhã, que ela trabalhava à noite, e ela veio pelo lado que tinha uma janela na casa, ela olhou para cima e ela viu uma cabeça lá em cima. E quando ela chegou, ela perguntou para minha mãe se eu estava em casa. Minha mãe falou que não, e minha mãe estava lá embaixo, e ela viu uma cabeça lá em cima na janela, que ela pensou que fosse eu, mas não era, que eu estava trabalhando. Caraca, eu morei todo aquele tempo naquele barraco, eu não sabia que tinha fantasma, pô. Muito, lá naquela casa tem muita história. Que ela veio contar só agora, né? E não era a casa em si, porque a casa meu pai mandou fazer. Era o terreno que tinha alguma coisa, provavelmente. Geralmente esse terreno aqui do Japão, geralmente era cemitério, às vezes eles mudam Na o época da cemitério guerra do lugar, também tinha muita coisa assim.
Não, e outra, fora que era do lado de um rio, né? Então o rio, geralmente ele traz muitas coisas, então por aí pode ter sido que aconteceu. E tu viu, propriamente dito, alguma coisa? Na casa? É. Sim, eu sempre... Tu chegou a ver? Eu vi, ver, já ver. O vi. que tu viu? Conta aí pra Não. Rose aí, pra galera. Essa história tá ficando bom. Vamos lá, quero ver essa história A agora. gente às vezes estava na sala, todo mundo reunido na Ó, sala. é pra olhar aqui, Ah, tá no A gente preto. estava no reunido na vermelho. sala e tinha um corredor muito grande lá em casa, que era um formato de um L. E nesse corredor as portas eram de vidro, tipo fumê, né? E a gente estava sentado assim na sala e via passar o vulto clarinho assim no corredor, assim, passava. E a gente já sabia o que era, a gente já estava até acostumado com aquela situação já. Era normal. 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 E a gente estava embaixo e escutava andar, caminhar lá em cima, assim, escutava passos. Uma vez, meu irmão ficou em casa, meu outro irmão mais velho, ele ficou em casa e todo mundo saiu. Todo mundo saiu, que eu digo, eu, minhas filhas, minha mãe, meu pai, a gente saiu, a gente foi num restaurante, eu acho. E meu irmão estava lá em cima e ele escutou lá embaixo, como se estivesse cheio, como se a gente estivesse em casa correndo. Ele escutou as meninas correndo lá embaixo, mas não tinha ninguém em casa. Ele pensou que tinha gente lá em casa. Quando ele desceu, não tinha ninguém. Aí ele ligou e perguntou, cadê todo mundo? A gente falou, a gente tá na rua faz tempo. Caraca, mano, eu morei 500 anos naquela casa agora que eu tô sabendo dessas histórias. Ainda bem que ela veio contar agora, né? Porque se a gente estivesse lá indo no barraco, eu ia pegar minhas coisas e sair fora, né? Não, mas aqui no Japão tem muitas histórias assim também. Depois que eu mudei pra essa casa aqui, eu fui no velório, que aqui em volta tem muitos vizinhos que têm mais de 100 anos. Aí eu fui no velório de uma tiazinha que tinha falecido, que tinha 101 anos. Daí quando eu voltei, foi o primeiro velório que eu fui daqui dessa comunidade. Aí quando eu voltei, meu marido tava trabalhando à noite, aí eu fui dormir. Tava só eu e minhas 2 filhas. Aí eu fui dormir e de madrugada eu escutei alguém subir essa escada bem devagar. Sabe assim, eu acordei, era umas 2, 3 da manhã mais ou menos, eu escutei passos subindo a escada bem devagar. Chegou na frente da porta do meu quarto e eu senti que colocaram alguma coisa na frente da porta. E é claro que eu não abri a porta, né? Cagona do jeito que eu sou. Daí depois não sei o que era, se era provavelmente era um espírito. E colocou alguma coisa, aí eu imaginei, pra não me sentir mal, eu falei, eu acho que foi a velhinha que eu fui no velório e veio agradecer, né? Porque só pode ter sido isso. Ah, bom. Tem muito. E a parada lá da montanha, lá perto de casa, lá voltando aquela parada Ah, lá. a montanha. Então, Era uma montanha, deixa eu explicar só como que era. Lá perto de casa, para ir para outra cidade, ali, principalmente lá para a estação onde a gente tinha que ir, passava por um campo de golfe. por um campo de golfe, que era uma montanha. Não chegava uma montanha, era um morro. É. Subia ali um morrozinho e tal, aí na hora de descer que era o negócio, né? Tinha umas curvas ali bem zoadas ali e tal. Era um morro que tinha um campo de golfe que antigamente, muito antigamente, lá em cima falaram que era um crematório. E esse crematório, antes de fazer o campo de golfe, desapareceu, daí ficou, acho que muitos espíritos vagando por lá. E uma tarde, meu pai, quase escurecendo, lá pelas 6 da tarde, meu pai e minha mãe estavam subindo esse morro de carro. E no que eles estavam subindo, fizeram uma curva bem fechada, foi quando escureceu. Como era um morro, tinha muitas árvores, estava meio escuro. Aí ele estava subindo e de repente eles viram, assim, de dentro das árvores, assim, do morro, descer uma mulher de cabelo comprido, vestido branco. E ela foi descendo, assim, dava pra ver que ela não estava pisando no chão, ela estava flutuando, né? Aí ela desceu e atravessou na frente do carro deles, assim, e atrás do carro do meu pai tinha outro carro. Aí ela desceu e passou na frente do carro, assim, com tudo, e entrou no meio do bambuzal, que tinha um bambuzal. E ela entrou, assim, numa velocidade que uma pessoa normal jamais entraria. A minha mãe viu bem claro, meu pai também. Até o carro de trás viu que eles desceram do carro e falou, o que foi aquilo? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então os 3 viram, então, no mesmo tempo. Então meu o bagulho pai foi e a real mãe, mesmo. foi real. E o carro de trás também, eles desceram e foram ver o que era. Mas viram que não era uma pessoa, porque naquela velocidade ninguém entra no meio do bambuzal. Ah, bom. Então, essa montanha, depois que eu voltar do Brasil, eu vou pegar a paca aqui e a gente vai
fazer um tour naquela montanha. Eu vou passar por onde foi mais ou menos que Eu lembro, meus porque minha pais. mãe, eu passei várias vezes por lá, minha mãe falou, foi bem aqui. Então eu vou mostrar onde que foi que aconteceu, pra vocês terem uma noção da montanha que a gente está falando. É um lugar meio... Já é sinistro o lugar, na verdade. Eu sempre passei ali muitas vezes de madrugada ali, sabe? Aí eu passava ali com o fiofó na mão, sabe? Quando a gente fala com o seu na mão. Mas eu passava, né? Tipo assim, né? Eu já passei 2 vezes andando aquilo lá, nem sei como eu tive coragem, caminhando aquele Que morro lá. horas? Foi depois que acabou o Detran, que eu tava assinando a carta. Mas isso, que hora que era? Ah, de era dia, mais ou né? menos. Era umas 2 da tarde, mas 2, 3 da tarde, mais ou menos, já tá meio escuro, porque como tem muitas árvores. Fica escuro rápido ali, Eu né? não sei como eu tive coragem, eu acho que eu nem pensei em nada e Bagulho. atravessei aquilo O lá. bagulho é zoado, eu já atravessei Muito. várias vezes ali também, o bagulho é zoado. Mas aí depois que aconteceu isso aí, Então, depois disso. Né? aí muitas pessoas quiseram ir, né? Como Foi. Aí juntou uma galera, assim, mais ou menos de mais 5, 6 pessoas, mais ou menos. É claro que eu não fui, né? Porque na época eu tava grávida. Aí eles foram à noite, era 8 da noite. Foi a minha irmã, outra Foi. minha irmã. A outra irmã e foi mais uns amigos, assim, onde a gente trabalhava. Todo mundo curioso pra ver os fantasmas. Foi. Queria ver porque queria ver os E fantasmas. teve né? Foram um lá. desses que levou uma câmera profissional. Falou, vou tirar foto lá da montanha, vai que sai alguma coisa nas fotos, né? Aí eles pegaram e foram 8 da noite, mais tarde, eu acho que era mais 9, mais ou menos. Aí eles chegaram no local, desceram, foram caminhando. E esse que levou a câmera profissional, ele focou pro bambuzal e bateu a foto. Só que conforme ele apertava e a foto não batia. Aí ele virava para baixo, apertava e batia, saía a foto. Ele falou que ele repetiu isso várias vezes. Ele virava pro mato, apertava o botão e a foto não batia. Ele ficou uma coisa inexplicável, porque... E acabaram que não viram nada concreto. Então. Nada. Então, mas essa montanha aí já ficou famosa aí por causa disso. Todo mundo querendo ir lá pra ver, pra tirar foto, pra filmar e tal. E os fantasmas continuam lá, lógico, né? E quando eu levar vocês lá, quem sabe a gente tem sorte, eu vou filmando e tal, né? E quem sabe a gente tem sorte de ver essa mulher de branco aí, ou coisa parecida, de preto, de azul, de amarelo, né? E aí vamos ver se a gente consegue. Depois que eu voltar do Brasil, estiver mais tranquilo aí, a gente conseguir ver um tempo aí, a gente vai passar lá só para mostrar para vocês. Vamos passar aí da tardinha, bem na hora que os fantasmas começam a aparecer, que é lá pelas 4, 5 horas da tarde, né? Aquele horário assim, ou também de madrugada, quem sabe, né? Vem aquelas coisas assim, né? Aí beleza, né? Então é isso aí. Então foi isso aí que aconteceu e na verdade a Paca já viu várias coisas aí que ela falou. Agora ela vai contar mais uma história aí, tem muitas histórias, mas esse vídeo é muito comprido e tal. Só quem tá gostando aí, a Rose Rua, que deve estar vibrando aí com essas histórias. Mas tudo bem. Mas aí ela tem uma história aí, uma vez ela foi viajar com meus pais e como é que foi a história aí? Tá passando uma montanha também. Qual foi essa história? Ah, tá. Nígata. A gente foi pra praia. Aí, uma praia que se chama... que fica no estado de Nígata. E na volta, o carro tava cheio. Meu pai tava dirigindo, tava minha mãe. Tinha umas 8 pessoas, mais ou menos, dentro da vagoncha. É vagoncha que fala? É. Aí, era uma montanha que tinha... Não era bambuzal. Ah, era milho. Era milharal na montanha. Que é bem alto. E era uma rua que só tinha como ir e voltar. Ou seja, era uma rua que o carro não tinha como manobrar. E tava descendo, era uma montanha mesmo, a gente tava descendo e atrás tinha um carro marrom, bem antigo. Isso já faz muito tempo atrás, era bem antigo o carro, só que a gente olhava para trás e a gente não conseguia ver o motorista e nem o passageiro. E a gente estava indo, não tinha ninguém nessa montanha, era só esses 2 carros, do meu pai e esse marrom que estava atrás. Aí meu pai falava, olha pra trás, vê se vocês conseguem ver alguém. Eu olhava assim, o carro não estava filmado, mas não tinha ninguém dentro do carro. E a gente fez uma curva fechada e depois não tinha pra onde dobrar, era só, ou era só descer, só subir, não tinha lugar nenhum, não tinha rua pra dobrar. E a gente fez uma curva fechada, depois dessa curva fechada a gente olhou pra trás e esse carro desapareceu. É como se fosse um carro fantasma. E... a gente até parou um pouco para ver se o carro vinha, porque a gente falou, vai que ele parou, sei lá, alguma coisa, mas não. O carro sumiu. Então tinha um carro aí que era o carro dos caras, então, né?
O carro fantástico, porque não tinha nem motorista no carro. Geralmente era montanha isso aí, né? Montanha, sempre Geralmente montanha. acontece essas paradas. Pode ser acidente também, Nas né? montanhas Não aqui, sei. as montanhas aqui são muito zoadas, né, cara? Pra falar a verdade, né? Fora que tem outras montanhas que eu já escutei história também, que quando passa de moto, dizem que fica uma mulher grudada na moto atrás do motorista, assim, da moto. Pô, que bacana, esses que gostam de andar de moto, tem pessoa, você olha no retrovisor assim, tem uma... Um fantasma atrás de ti. Tem uma baita de uma mulher atrás aí, falei, cara, se for uma gatinha da vida, aí tudo bem, né, mas putz, a pessoa ser um tribufu, você olha assim, puta um tribufu, você fala, caralho, eu vou me jogar junto aqui. Caraca, não, tem muitas essas histórias aí, tipo assim, acontece demais essas histórias. E aquela história da ratinha que ficava brincando lá com o avô dela, conta aí pra galera. Ah, é, a minha sobrinha, ela... Quantos anos ela tinha, essa? ela tinha A mais ou idade da menos 20, né? uns... Era menor? Era menor, né? Não, eu acho que era 5 anos mais ou menos. O avô dela, por parte de pai, é falecido já há muitos anos. Quando o meu ex-cunhado era pequeno, ele faleceu. E a minha sobrinha, no apartamento onde ela morava com a minha irmã e o meu cunhado na época, ela sempre ficava brincando. Criança tem esse negócio de amigo imaginário, né? Ela ficava brincando com um amiguinho dela que era invisível. Aí uma vez a prima desse meu cunhado trouxe uma foto do Brasil antiga, do avô dela, quando era criança, antes de falecer, né? Aliás, quando era criança ainda. Aí a minha sobrinha olhou aquela foto e ela apontou, falou, olha meu amiguinho, mostrou pra minha irmã. Aí a minha irmã falou assim, como assim meu amiguinho? Ela falou, é o meu amiguinho que eu brincava quando eu era menorzinha, né? Quando eu era criança. E a minha irmã olhou, tinha um monte de criança assim na foto e era justo o avô dela que ela apontou, que ela brincava. Então isso quer dizer que o avô veio brincar com a neta. Em forma de criança. Essa história também é bem sinistra. Ela contou essa história várias vezes, bem, bem sinistro mesmo, Foi. cara. E fora que a minha sobrinha, eu acho que ela vê, né, que ela fala, né? Ela vê, em casa também quando ela vai pra lá, pra casa dela, ela vê, né? Ela vê. Mesmo agora, quando ela tá em 18 agora? Não, ela tá com 15, 16 agora. 16 anos? 16 anos. Ela mora com o pai aqui numa cidade, quando ela vai visitar minha irmã, que é a mãe dela, lá no outro estado, ela chega lá já falando que tem gente lá, né? Ela também falou isso, né? Foi. Aí já chegou, tem uma mulher ali que tá limpando, sei das contas lá, né? Ela fala assim, né? Caralho, o pessoal aqui é tudo zoado, mano, tá louco, mano. Acho que a família é... Só ele que nunca viu, né? Mas eu comecei a ver com 30 anos. Eu pensei que, quando eu escutava minha irmã falar, meu pai falar que viu, não sei o que, eu falei, nossa, que bom que eu não tenho esse dom de ver, né? Porque eu não gostaria de ver. Até que quando eu tinha 30, eu fui trabalhar numa fábrica que meu pai trabalhava perto de casa, que eu comecei a ver. Enquanto eu trabalhava, eu comecei a ver. Tinha uma mulher e um homem onde eu trabalhava. E o pior de tudo é que eu acabei levando essas pessoas não, né? Esse espírito para casa. E foi quando aconteceu uma época que eu tive muito pesadelo durante mais de meses, que essas pessoas ficaram me infernizando. Até que eu fui num centro para ver o que era. Aí falaram que se a gente está com a imunidade baixa, a gente tem facilidade, eles acabam nos seguindo até em casa, né? E foi o que aconteceu. Aí depois eu acabei conseguindo encaminhar eles para onde eles deviam ter ido, né? Caraca, tu fez macumba pros caras, foi? Não, é só rezar mesmo. Ô, louco, meu. Tá bom, então, se a gente for continuar falando isso aqui, meu filho, vai ter história pra contar pra caramba. Mas é isso aí era só pra ter uma noção da parada, o que rola aqui, negócio de fantasma em termos de Japão, Rose aí, principalmente a Rose, e outras pessoas estão assistindo com certeza, mas a Rose, que gostaria de, talvez, até saber como é que é as paradas de fantasma aqui no Japão, curiosidade, né? Então fica aí sabendo que aqui o bagulho pega feio mesmo, o negócio aqui não é brinquedo não. Mas tudo bem então, obrigado a todos que assistiram aí. Olha, isso aí é o ET que tá chamando nós, esse barulho aí. Obrigado a todos que assistiram, que acompanharam e um abraço para você e Rose, em especial, claro, a todos também que acompanharam. Espero que vocês
tenham gostado aí das histórias da Paca, e ela tem muito mais história para contar aí. Quando eu encontrar minha outra irmã, que a outra é mais zoada ainda, cara. Aí a Sal também é zoada, A mais né? velha é a pior de todos. Puta merda, tem a mais velha, que é A mais velha. aquela é zoada, hein? Puta merda, cara, aquela é zoada, mano. Ela já viu até fantasma conversando com a filha dela, que era neném. Caraca, essa é zoada. Mas era um amigo da família que faleceu antes da filha dela nascer, né? Aí ela subiu no quarto assim pra ver a filha dela que tava, ela escutou um barulho, quando ela chegou lá do lado do berço, tava o homem conversando com a neném. A filha dela? Com a filha dela? Com a Ricari, quando era pequena na época. Ah. Tinha um amigo da família que ele faleceu antes dela nascer, né? Aí eu acho Veio que ver ela? ele foi lá conhecer ela, eu acho. Ah, tá, vixe, vocês já sentiram o drama aí, né, cara? Tem gente já aí mijando nas calças já, né? Mas tudo bem, então... Isso que nem contei a história da menina que quando eu cheguei no apartamento, antes de vir pra essa casa aqui, quando eu cheguei a casa já tinha uma menina morando lá nesse apartamento. E eu e o meu marido, a gente viu essa menina. E ela ficou lá durante todo esse tempo que a gente morou. Até que a minha irmã encaminhou ela. Cara, ó, o único jeito que eu tenho de encaminhar é dar uma cacetada na cabeça, cara. Mas porque vocês são foda, esse negócio aí de encaminhar. Mas olha... Não, ela faleceu quando ela tava com febre. Deu febre alta nela, ela faleceu. Aí ela falou... Era japa? Era japonesa. Aí que a minha irmã conversou com ela, né? Aí depois... Qual irmã? A gorda. A mais velha. Foi. Aí... Que ela é gorda. Foi a gorda. Aí ela pegou e... A menina falou que ela voltou pra casa e os pais dela não estavam mais lá. Isso quer dizer o quê? Que ela faleceu e os pais foram embora. E ela depois, ou seja, depois de que ela deve ter falecido no hospital, o espírito dela voltou pra casa para procurar os pais e eles não estavam mais lá. Ela falou que estava esperando eles. E tu e o Que Yoshi teu viu marido também. viu? Ele viu quando a gente entrou na casa e começou a limpar. E ela ficava brincando no guarda-roupa, quando ela existia ainda, né? No guarda-roupa do quarto que as minhas filhas ficaram. E ela pulava lá de cima. Não, isso ela contando pra minha irmã, a menina, né? E daí ela pegou e falou que tava esperando. E quando a gente tava limpando o apartamento pra poder entrar, que eu passei do banheiro pro quarto, eu vi uma sombra bem encostada na parede preta e ele também viu a mesma sombra. E quando ele entrou no quarto pra limpar, ele falou assim... Tem impressão de uma criança ter morado nesse quarto, ele falou. Foi sinistro, eu não ficava só naquele apartamento nem a pau. E vocês moraram quanto tempo lá? Uns 3, 4 anos, mais ou menos. Essa galera aqui, eu vou te contar, cara. Só que eu nunca contei isso pra minhas filhas, porque senão elas dizem, nossa, não ia mais dormir naquele quarto, não. Cara, essa galera aqui eu vou contar, viu, Foi mano? fogo. Ixi, Maria, A menina, mas ela, tadinha, ela foi encaminhada, eu acho que pra onde ela devia ter ido, né? Ela tava vagando por lá pelo apartamento. David, você vai cair daí, David. Você vai cair de costas aí, David. Cuidado. Senta direito, Léo. Cara, tá bom. Então, é o seguinte. Se vocês quiserem mais história que a Paca conte, que a Paca... Putz, ó, tem a mais nova, tem a outra irmã. A mais velha é pior E ainda. tem a mais velha. São 3 irmãs. Se juntar essas 3, vocês estão na roça, meu. Então é o seguinte, eu vou contar aqui pra aproveitar aqui a parada só pra... Não é fantasma não, mas é uma coisa engraçada que aconteceu esse dia aí, do Da Vinci. Eu nem te contei aqui em primeira mão pra Paca. Anteontem, eu acho, a gente tava dormindo e tal. Aí, de vez em quando, o Da Vinci tem essa parada de acordar de madrugada e ele já não chora mais, mas ele acorda e às vezes tá sonhando, é coisa de criança, né? É coisa de idade. Aí, às vezes sonha e fala e grita e coisa, né? Aí esses dias... A gente tava muito cansadão, vamos dormir nós 3, vamos dormir cedo. Aí ele dorme no berço do nosso lado e a gente dorme na cama, tal. Aí ele acordou uma vez, aí acho que ele tava, tipo, reclamando, eu falei, dorme e tal, aí ele dormiu. Puta, mó cansado nós, e a lua tava apagadona, cara. E a lua tava do lado dele, assim, a lua dormindo assim, ele no berço dele embaixo e eu do outro lado da cama. Aí, a outra vez que ele acordou, ele levantou assim. Na hora que ele levantou, eu me assustei e olhei assim pra ele, né? Aí ele levantou e ele ficou assim, criança. Aí ele virava pro outro lado, criança. Ele ficou na de criança, aí eu como eu sempre falo nos vídeos, eu falo, oi. Eu falei pra ver se ele se acalmava, né? Só que ele falou de boa, né? Criança. Criança, sentado, né? Aí eu falei assim, oi.
Aí ele não respondeu, né? Aí não respondeu, aí olhou pra mim, aí ele falou, querendo começar a chorar, né? Aí eu falei, não, vem pra cá, vem dormir aqui no meio da nós aqui, né? Na hora que eu falei, vem pra cá, aí eu estiquei o braço, que eu tava longe, na ponta da cama, eu estiquei o braço pra ele me dar o braço dele pra me puxar do berço, né? Na hora que eu peguei ele queria que eu pegasse no colo, ele levantou assim, eu não peguei, ele tava longe, aí eu falei, não, me dá a mão. Aí na hora que eu estiquei a mão, ele pegou na minha mão, e ele foi subir, ele escorregou, né? Ele botou um pé no berço, que é fundo, aí ele pegou e escorregou. Na hora que ele escorregou, ele caiu pra trás. Do jeito que ele caiu, ele ficou. Ele tava dormindo? Ele tava dormindo. Aí eu olhei assim, eu falei, ué, o moleque dormiu, cara. Aí eu pensei, não, Ele é sonâmbulo, não ele é? deve estar... Não, é coisa que acontece, cara. Isso aqui, do jeito que ele caiu... Nossa! Falei, não acredito, cara. Aí eu saí, fui lá, ajeitei ele direitinho. Dormindo? Dormiu de boa, daí ficou até de manhã dormindo. Tipo... Achei engraçado ele puxar, eu vou escorregar e ficou do jeito que ficou. Deu muita risada. Mas é coisa que acontece. Não é fantasma, não. São coisas que nós fazemos, mas tudo bem. Mas é isso aí. Então diga aí se vocês gostaram das histórias da Paca. Se não gostaram, se vocês querem que a Paca volte aqui para arregaçar mesmo as mangas e contar tudo que ela sabe. E passar o dia todo aqui falando com vocês, que aqui já tem 30 minutos. Eu adoro vídeo comprido, vocês sabem que vídeo curto comigo não dá certo. Vídeo curto já passa negócio de japonês. E vamos nessa então. E obrigado a todos que acompanharam então. Axé. Axé.